Questão 25, obter y' e y duas linhas, né? Como nos modos aí das duas anteriores, né? Dada a função y, obter y' e y duas linhas. Bom, o que a gente observa aqui, pessoal? Que a função y é uma função logarítmica. Só que no lugar da variável, tá vendo? Logaritmando, que é o lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Sempre que isso ocorrer, regra da cadeia. Então, vou usar a regra da cadeia para obter y'. Vamos ver como é que fica? Y' é igual. O que diz a regra da cadeia? Diz que você deve derivar essa função normalmente como se aqui estivesse x sozinho. Então, a derivada de ln de x é o quê? É 1 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 sobre essa quantidade aí, né? 1 sobre x mais raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Acabou? Não. Esse é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva a função normalmente como se aqui estivesse x. O segundo passo da regra da cadeia é multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável, que eu vou deixar indicado por enquanto, só para a gente organizar as contas. Então aqui vai ficar o quê? X mais raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, linha, tá? Estou fazendo devagar para que todos acompanhem. Bom, então agora o que eu devo fazer? Eu devo derivar essa função, né? Então vamos fazer isso, ó. Y' vai ser igual a essa parcela que eu estou repetindo, 1 sobre x mais raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, vezes, agora eu vou derivar essa parcela, né? O que a gente tem aqui? Né? Uma soma, a derivada da soma é a soma das derivadas, ou seja, você deriva cada parcela separadamente e soma, né? Derivada de x é 1, derivada de x é 1, então aqui você coloca 1, mas agora eu devo derivar essa parcela aqui, pessoal, raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. O que a gente enxerga aqui? Uma função raiz, só que no local da variável, no lugar da variável, que é o radicando, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Regra da cadeia, tá? Que diz o seguinte, que você deve inicialmente derivar isso aqui normalmente como se tivesse x, e aí você tem que lembrar que a derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. É bom a gente ter em mente a derivada dessas funções base. Derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a derivada dessa parcela aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Acabou? Não. Isso aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva isso aqui normalmente como se estivesse x. É o primeiro passo. O passo seguinte, o último, né? Está falando para você multiplicar pela derivada dessa parcela que aparece no lugar da variável. A derivada de 1 mais x ao quadrado. Qual é a derivada de 1 mais x ao quadrado? A derivada de 1 é 0, não precisa colocar. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Pronto. Olha, maravilha, né? Vamos organizar a casa aqui agora? Bom, y' vai ser igual a 1 sobre essa parcela que eu estou repetindo, né? X mais raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Aqui o que dá para a gente fazer? Esse 2 com esse dá para a gente simplificar. Então, vezes 1 mais, aqui vai sobrar o quê? X sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Um pouco mais, vou tirar um mínimo aqui agora nesse parênteses, tá? Bom, e aí quando a gente tirar o mínimo, a gente vai obter, ó, y' é igual a 1 sobre, essa parcela aqui, estou repetindo essa primeira fração, x mais raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Pronto, vou tirar o mínimo aqui agora. O mínimo é o próprio raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, vamos lá. O mínimo dividido por 1 é ele mesmo, vezes 1 é ele mesmo. Então, a gente vai ter aqui raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Mais o mínimo dividido por ele mesmo dá 1 vezes x dá x. Então, mais x. Pronto. E aí, tenho certeza que você já observou que essa parcela aqui, olha, essa aqui e essa são iguais, essas duas parcelas, né? Então, uma multiplicando e uma dividindo, eu posso simplificar. Então, esse aqui, ó, você corta com esse. Tá? Dessa forma, quem vai ser y'? Vai ser 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. A raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Pronto. Aqui é o quadrado, hein? Nossa, que feio, né? 1 mais x ao quadrado. Também não ficou bonito. Mas tá bom. Pronto, esse aqui é o passo, né, a primeira parte, né? Obter y'. Agora a gente deve obter y duas linhas, que é a derivada de y'. Então, deixa eu repetir aqui y'.
Olha só, o y' é 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, e eu vou dar uma mexida aqui nessa expressão, pessoal. Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado é o mesmo que 1 mais x ao quadrado elevado a meio. Isso é 1 sobre 1 mais x ao quadrado elevado a meio. O que eu estou fazendo? Usando a seguinte propriedade dos radicais. Raiz de índice P de A elevado a Q é A elevado a Q sobre P. Ou seja, para você transformar uma raiz em potência, pega o índice da raiz e coloca como denominador do expoente. Foi o que eu fiz, aqui tinha P. Aqui, o índice da raiz é 2 e o expoente aqui do radicando é 1. Então, elevado a 1 meio, tá? E além disso, eu vou escrever assim, esse é o mesmo que 1 mais x ao quadrado elevado a menos meio. Agora, eu estou pensando nessa propriedade das potências, A elevado a menos n é 1 sobre A elevado a n. Na verdade, eu estou usando essa propriedade aqui da direita para a esquerda, né? O meu A aqui é 1 mais x ao quadrado, o meu n é 1 meio. Então, dá o quê? Dá o A elevado a menos n, ou seja, 1 mais x ao quadrado elevado a menos meio, tá? Tudo bem? Bom, então, pronto. Mas, professor, por que convém a gente escrever a função y' assim? Porque assim, pessoal, a gente enxerga uma função potência. E aí a gente pode pensar na regra da potência. Só que é o seguinte, aqui a gente tem uma função potência, só que no lugar da variável, a base que é o lugar da variável. Está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Então a gente tem que usar a regra da cadeia, tá bom? Então vamos lá. Y duas linhas. Usando a regra da cadeia, o que diz a regra da cadeia? Deriva normalmente como se aqui estivesse x, ou seja, use a regra da potência normalmente como se aqui estivesse x. Consiste em que a regra da potência? O expoente desce multiplicando, então menos 1 meio, e aí você diminui 1 no expoente, 1 mais x ao quadrado, aí você deve fazer essa continha aqui, menos 1 meio, menos 1, que dá para fazer direto. 2 vezes menos 1 dá menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 meios. Pronto, menos 3 meios. Acabou? Não. Esse aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui estivesse x. Segundo passo é multiplicar pela derivada dessa parcela que aparece no lugar da variável, ou seja, a derivada de 1 mais x ao quadrado. Derivada de 1 é 0, não precisa colocar. A derivada de x ao quadrado é 2x. 2x. Pronto, já estamos chegando lá. Só simplificando o que dá para simplificar, esse 2 com esse, vai sobrar o quê? Y duas linhas igual a menos x, vamos colocar assim, menos x, que multiplica 1 mais x ao quadrado, elevado a menos 3 meios. Pronto, aqui está y duas linhas. Questão 26, obter y' e y duas linhas da função y igual a ln de secante de x mais tangente de x. Então, o que a gente está observando? A função y é uma função logarítmica, só que no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável, não é verdade? Então, regra da cadeia, tá? Então, vamos lá. Usando a regra da cadeia, a gente vai obter y' igual. O que diz a regra da cadeia? Deriva isso aqui, deriva a função logarítmica como se aqui estivesse o x. Use a fórmula de derivada que a gente conhece, é como se aqui estivesse x. Então tá. Então qual a derivada de ln de x? É 1 sobre x. Então aqui vai ficar 1 sobre essa quantidade. 1 sobre secante de x, mais tangente de x. Acabou? Não. Esse aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Derive a função logarítmica normalmente como se aqui estivesse x. Então, apliquei a fórmula da derivada de ln de x. Bom, e o segundo passo? Você deve multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável, ou seja, você deve multiplicar por secante de x mais tangente de x'. Um pouco mais, agora eu vou derivar essa função aqui, vai ficar assim, y' é igual a 1 sobre secante de x mais tangente de x. Pronto, agora vamos pensar na derivada dessa parcela. A derivada da secante é secante tangente, então aqui vai ficar secante de x, tangente de x, mais a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Não esqueça do parênteses aqui, tá? Bom, observe você que aqui a gente tem duas parcelas e as duas parcelas têm um fator secante de x em comum. Então, vou colocar em evidência. Dessa forma,
O y' vai ser 1 sobre essa primeira fração, estou repetindo. 1 sobre secante de x mais tangente de x. E aqui eu vou colocar em evidência o secante de x. Ó. Secante de x, abre parênteses. Então, a primeira parcela dividida por secante de x vai sobrar tangente de x. Mais a segunda parcela dividida por secante de x vai sobrar secante de x, né? Secante de x. Bom, e aí eu tenho certeza que você já observou que essa parcela e essa a gente pode simplificar, né? Porque são coisas iguais. Secante mais tangente. Uma dividindo, outra multiplicando, você pode simplificar. Essa com essa. Por fim, y' vai ser secante de x. Pronto, secante de x. Essa é a primeira parte, né? Obter y'. E y duas linhas, pessoal? O y duas linhas vai ser o quê? O y duas linhas vai ser a derivada da função y'. Se a função y' é secante de x, o y duas linhas vai ser a derivada da secante. E a derivada da secante é secante tangente. Secante de x, tangente de x. Pronto, tá aqui. Y' e y duas linhas. Questão 27. Derive f e encontre o domínio de f. Então tá pedindo para a gente derivar essa função e obter o seu domínio, né? Vamos derivar logo essa função? Olha só. A função f é dada por um quociente de duas funções, portanto eu vou usar a regra do quociente para derivadas, considerando a primeira função como sendo x e a segunda função como sendo 1 menos ln de x menos 1, tá? Então vai ficar assim a derivada f', ó. F' de x vai ser igual a quem, ó? Derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda função, que é 1 menos ln de x menos 1, derivada da primeira, vezes a segunda função, menos a primeira função, que é o x, vezes a derivada da segunda função. A derivada de 1 é 0, não precisa colocar, e a derivada de ln de x, menos ln de x menos 1. Vai ficar o quê? O seguinte, pessoal, olha só, aqui eu devo derivar essa função, mas eu devo usar a regra da cadeia, porque aqui no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável, tá? Então eu tenho que usar a regra da cadeia. O que eu tenho que fazer mesmo? Derivar isso aqui normalmente como se aqui estivesse x. A derivada de menos ln de x menos 1 vai dar o quê, então? Menos 1 sobre x menos 1. Esse menos aqui, pessoal, é esse menos aqui, tá? Então aqui está a primeira parte da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui estivesse x. Agora eu devo multiplicar pela derivada da parcela que aparece no lugar da variável, né? A derivada de x menos 1, que é o próprio 1, tá? Isso tudo sobre a função do denominador ao quadrado, ou seja, 1 menos ln de x menos 1. Vou até colocar um colchete aqui, ó. Assim, ó, ao quadrado. Pronto. Vamos às simplificações, né? O que dá para a gente fazer aqui? Olha, f' de x vai ser igual a quem? Bom, 1 vezes esse parênteses aqui mesmo, ou seja, a gente vai obter 1 menos ln de x menos 1, e aqui menos vezes menos mais x, né? X sobre x menos 1. Isso tudo sobre a função do denominador ao quadrado, né? 1 menos ln de x menos 1, fechou parênteses, agora o colchete ao quadrado, tá? Bom, um pouco mais, agora eu vou tirar um mínimo aqui no numerador, vou tirar um mínimo. Aí a gente vai obter o seguinte, f' de x vai ser igual, aqui está o traço principal, que é esse aqui, e aqui o denominador também já estou repetindo, 1 menos ln de x menos 1 ao quadrado. Pronto. Bom, agora eu vou tirar o mínimo aqui no numerador. E o mínimo quem é? É x menos 1. O mínimo é x menos 1. Então, o mínimo dividido por 1 dá o próprio mínimo, vezes 1 é ele mesmo, né? É x menos 1. Agora, o mínimo dividido por 1, novamente, é ele mesmo, vezes menos ln de x menos 1. Vai ficar assim essa parcela. Menos x menos 1, que multiplica ln de x menos 1. E o mínimo dividido por ele mesmo dá 1 vezes x dá x. Então, aqui mais x. Pronto. Agora, pessoal, para a gente ganhar um tempo aqui, eu vou fazer o seguinte. O que a gente tem aqui é uma divisão de frações. Eu devo repetir a primeira fração, que é tudo isso aqui, ó, multiplicar pelo inverso dessa. Eu vou colocar o resultado final aqui, tá? F' de x vai ser igual. O que dá para operar aqui, ó? X mais x, 2x,
2x menos 1, menos x menos 1, ln de x menos 1. E aqui no denominador vai aparecer, conforme eu disse para vocês, já resolvendo a divisão de fração, vai aparecer o x menos 1, que multiplica 1, coloquei colchete, vamos colocar colchete aqui, não tem problema deixar parênteses também, não tem problema. 1 menos ln de x menos 1 ao quadrado. Pronto, aqui está a derivada. Pronto, isso aqui é a parte 1, né, pessoal? Agora, a parte 2 é determinar o domínio da função. Olha só. Para a gente determinar o domínio da função aqui, a gente tem que lembrar de dois detalhes, pessoal. Primeiro, toda vez que você se deparar com uma fração, o denominador dessa fração tem que ser um número diferente de zero. Não existe divisão por zero. Dada uma fração, o seu denominador tem que ser diferente de zero. Então, aqui o que deve ocorrer? Esse 1 menos ln de x menos 1, que é o denominador dessa fração, tem que ser diferente de zero. Aí você escreve lá, ó. Primeira condição, 1 menos ln de x menos 1 tem que ser diferente de zero. Que mais, pessoal? Da definição de logaritmo, o logaritmando tem que ser um número maior do que zero. Isso está na definição de logaritmo. Só existe logaritmo de números positivos, né? De zero e números negativos não existe. Então, o logaritmando de qualquer logaritmo tem que ser um número maior do que zero. Quem é o logaritmando aqui desse logaritmo? É o x menos 1, tá vendo? Então, ele tem que ser maior do que zero. Então, você coloca aqui, ó, x menos 1 maior do que zero. Pronto, é as duas condições que devem ser satisfeitas aqui nessa função para ela ficar bem definida, né? O denominador não pode ser zero e o logaritmando, que é o x menos 1, tem que ser maior do que zero. Vamos pensar aqui na primeira condição? Aqui vai ficar assim, resolvendo essa continha. Menos ln de x menos 1 é diferente de menos 1, significa então que o ln de x menos 1 é diferente de 1, né? Você pode estar pensando em multiplicar por menos 1 aqui, né? E agora, usando a definição de logaritmo, você vai concluir que o x menos 1 tem que ser diferente de e elevado a 1, né? Essa definição de logaritmo, é assim que a gente costuma fazer, ó, aqui, é assim que a gente costuma fazer, não é verdade? Então, o x tem que ser diferente de quem? Esse menos 1 para o segundo membro, mais 1 mais e. Pronto, já sei que o x tem que ser diferente de 1 mais e. É a primeira condição. Segunda condição, x menos 1 maior do que zero significa x maior do que 1. Então, o domínio dessa função são os x reais que são maiores do que 1 e diferente de 1 mais e. Aí você pode escrever assim, ó, domínio da função são os x pertencente a R e tal que o x é maior do que 1 e diferente de quem? De 1 mais e. Pronto, está aqui o domínio da função, que você também poderia estar escrevendo na forma de intervalos. Você poderia estar escrevendo a mesma coisa na forma de intervalo. Assim, ó, domínio da função igual ao intervalo aberto em 1, ó, em 1 até 1 mais e, união com 1 mais e, até mais infinito. Pronto, de uma ou outra forma, tá certo, tá bom?